Amém? Tá bom. Glória a Deus. Tirar aqui os utensílios da frente para poder caminhar. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor e defendei o direito do órfão, e pleiteai a causa das viúvas. Amém? Todos creem que essa é a palavra do Senhor? Amém. Eu também creio. Todos ocupem suas mãos, dê uma salva de palmas para essa palavra, que é digna de toda honra, de toda adoração. Senhor Deus, magnífico Pai eterno, a tua palavra será ministrada, Pai. Que o Senhor use agora, meu Pai, a vida do pregador. Que tua mensagem seja, meu Pai, agora transmitida a esse povo. E que não seja o homem falando, mas que seja a sua voz falando diretamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus amados irmãos, independente da religião ou da confissão de fé da pessoa, todos têm um entendimento de que quando conseguimos chegar diante daquele que nós estamos adorando e oferecemos ali ofertas, holocaustos, oferendas, seja lá como seja chamada nessa religião, a intenção daquele que está ofertando, que está oferecendo, é que seja aceito e que ele venha obter daquela pessoa, daquela santidade, algo como uma aprovação. E essa aprovação vem mediante a proteção, vem mediante a bênçãos, vem em retorno de alguma forma esperada. Isso em qualquer religião, seja cristã, seja católica, seja evangélica, em qualquer religião todos temos esse entendimento. Todos têm essa crença. Porém, aqui nessa passagem vemos que o profeta começa a mencionar um sentimento que Deus estava sentindo, que ele não estava se agradando das ofertas que estavam sendo oferecidas. O profeta estava mencionando que Deus já não estava mais suportando aquele povo vir perante ele e oferecer sacrifícios. E continuava aumentando, mas mesmo assim Deus não estava se agradando da atitude daquele povo. Ele não estava aceitando aquela oferta. Mas ele começa a explicar o motivo dessa rejeição. Ele começa a trazer aqui algumas referências. O profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 660 a.C. Nesse momento, o povo de Sodoma e Gomorra não existia mais. Mas ele faz referência. Ele fala, vós, povo de Sodoma, vós, povo de Gomorra. Mas para que o profeta vai mencionar um povo que não existe mais? O povo que já há mais de 2000 anos já tinha sido extinguido da terra. Por que ele vai fazer uma profecia
e relatando o nome de um povo que já estava já extinto da terra. Mas ele estava querendo ressaltar a conduta daquele povo que ele estava ministrando. Ele não estava fazendo uma referência a esse povo que tinha acabado, mas ele estava ressaltando a conduta daquele povo que ele estava se referindo, que era o povo de Judá. Porque o povo de Judá estava tendo uma conduta semelhante ao povo de Sodoma e Gomorra. Aí ele falou: vós, povos de Sodoma, vós, povos de Gomorra. Mas estava se referindo justamente ao povo que se dizia povo de Deus. Ele não estava se referindo ao povo, mas estava falando para o povo que se dizia ser povo do Senhor. E eu comecei a entrar na Bíblia e comecei a fazer algum estudo, e eu entendi que a oferta na Bíblia, ela tem 3 fundamentos. Existem vários tipos de oferta. No livro de Levítico, vai ver no capítulo 1, tem um livro que é destinado ao holocausto. O capítulo 2 fala de manjares. Capítulo 3 fala de oferta da culpa e do pecado, e por aí vai. Mas a Bíblia só tem 3 tipos de oferta. A primeira é de adoração. Você vê em João 12, Maria de Betânia, que é irmã de Lázaro, ela entra na casa onde Jesus estava, ela pega o perfume, quebra o vaso e derrama sobre seus pés. E quando Judas vê aquela atitude, fala: que desperdício. Esse perfume deve ter custado uns 300 denários, que é aproximadamente o salário de 1 ano de trabalho do trabalhador braçal. Falou: olha só que desperdício. Esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Aí o Senhor Jesus, sabendo o pensamento, porque Ele sonda os nossos pensamentos, Ele falou claramente: falou, os pobres vocês terão sempre convosco, mas a mim vai ser poucos dias. Então aquela oferta foi uma oferta de adoração. Aí quando você vai para o livro de Malaquias, que todo mundo aqui conhece, de pó e salteado, que eu acho que é o livro mais citado na Bíblia, nas igrejas, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Não roubarás os homens a Deus, todavia vós roubais, vós e toda a nação. Amaldiçoados sois por vossa causa. Aí versículo 10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, se não derramarei sobre vós bênção, que advenha a maior abastança. A Bíblia é bem clara. Ela faz: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Essa não é uma oferta de adoração, mas é uma oferta de comunhão para ajudar a obra de Deus. Tanto que no livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 4, você vê isso na prática. A Bíblia diz que na igreja de Atos não havia ninguém com necessidade, porque aqueles que tinham condições vendiam suas posses, depositavam aos pés dos apóstolos e eles atendiam as pessoas que haviam de ter necessidade. E a terceira tipo de oferta que você vai ver na Bíblia é a oferta de expiação. O que é expiação? Desde o princípio, quando o homem pecou, Deus, Ele fez um sacrifício, Ele fez uma oferta. A palavra diz que Ele tirou a pele de um animal e fez uma vestimenta, cobriu Adão e Eva. Então um animal teve que morrer no lugar de Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte. Então alguém teve que pagar um preço. E desde então Deus ele começa a ensinar ao povo que a prática do pecado leva à morte. E alguém vai ter que morrer para pagar esse preço. E um animal era sacrificado. Então esse tipo de oferta era uma oferta de expiação. Então tem esses 3 tipos de interesse de se chegar a Deus. Porém, temos que entender o seguinte: Deus ele consegue sondar a minha vida, Ele consegue sondar meu coração. Ele sabe o que eu fiz ontem de ontem, hoje de manhã. Ele sabe tudo que eu fiz. Então quando eu vou se chegar a Deus, Ele não está só levando em consideração aquele momento que eu estou chegando para fazer aquela oferta ou aquele ato de adoração, mas Ele está levando em conta todo o currículo. Você imagina que se você fosse um homem ou uma mulher muito poderosa, por exemplo, um juiz do Supremo Tribunal, e alguém te trouxesse um presente querendo algo em troca, e você tem poder para fazer alguma coisa por aquela pessoa, mas você sabe que a conduta daquela pessoa não é condizente com aquilo que você acha que é certo. Você entende que aquela conduta está contrária àquilo que você acha que é correto. Você seria favorável a essa pessoa? Porque ela te trouxe um presente?
Você tomaria partido dela sabendo que ela está fazendo algo que não é lícito? Você se prontificaria a ajudá-la sabendo que tudo que ela está praticando não está de acordo com seus conceitos? Que ela está fazendo aquilo que é errado? Será que você se tornaria suscetível à petição dela? Eu estou perguntando para você que é carnal, você que tem defeitos e pecados igual a mim. Se você for uma pessoa idônea, você não seria a favor dela. Você imagina Deus que é santo. E no santo, quando a gente diz santo, quando a gente se refere santo, a palavra significa separado. Separado do pecado. E aquele que nunca pecou. Então, quando eu chego diante de uma santidade, ou de alguma crença que eu acredito que seja um ser elevado, divino, ele tem que ter esse atributo. Tem que ter um atributo de divindade. Ou seja, ele nunca errou. E pecar significa errar o alvo. Eu fiz aquilo que não era para fazer. Então, se aquele ser tem esse atributo, é lógico que ele não vai ter um desvio de conduta. Ele não vai aprovar aquilo que é errado. Ele vai aprovar aquilo que é correto. Ele vai ser favorável àquilo que é correto. Então, primeiramente, que eu tenho que entender, o profeta estava mencionando que Deus não estava se agradando, não do culto que eles estavam realizando, não da oferta que eles estavam trazendo, mas justamente do comportamento que eles tinham. O povo estava fazendo tudo que era de errado e se chegava diante do templo e achava que tudo aquilo ia passar despercebido. Ou seja, que Deus ia anular tudo aquilo que estava sendo passado. E o profeta começa a mencionar, Deus não está mais suportando essa condição. Por quê? Porque quando nós começamos a entender como é que Deus age, nós começamos a entender como é que agrada a Deus. Deus, ele não se agrada de palavras, ele não se agrada de momentos que eu vou tirar para adorá-lo, mas ele vai se agradar de toda uma conduta, desde o meu levantar até o meu deitar. Não adianta eu chegar aqui num domingo, 3 horas da tarde, e fazer tudo o que for possível para chamar a atenção de Deus, se durante a semana eu não fiz nada. Ou pelo contrário, eu fiz o que veio desagradar a Ele. Então isso não vai me adiantar de nada. Vai ser somente um ato vazio. Vai ser algo que não vai ter nenhuma repercussão. Deus nunca vai ser ao meu favor. Então temos que começar a entender que quando eu chego diante de Deus para fazer uma oração, para fazer uma petição, primeira coisa que Deus olha é a minha conduta. Ele não vai olhar o momento que eu cheguei diante dele, mas ele vai ver o que eu fiz antes de chegar diante dele. Antes de eu chegar diante da presença dele. Porque ele não vê somente o que nós estamos fazendo aqui. Nós costumamos a falar que Deus está presente nesse lugar. É certo que ele está presente aqui nesse lugar, mas ele também está lá no meu trabalho, ele está na minha casa, ele está em todos os seus lugares. Então não adianta eu ser uma pessoa aqui e lá no meu trabalho eu ser outra. Não adianta eu ser uma pessoa aqui e lá na escola onde eu estudo ou no lugar que eu frequento eu ser outra pessoa. Não adianta. Porque começamos a entender que o homem ele começa a inventar coisas para que venha comprar a Deus ou agradar a Deus. Mas Deus não se agrada de certas coisas. Ou seja, eu não consigo adquirir de Deus nenhum benefício com coisas humanas. Eu consigo obedecer a Deus e consigo ter a aprovação dele a partir desse momento. Então não é o que eu faço aqui dentro que vai dizer se meu culto vai ser adorável a Deus ou se vai chegar com um aroma suave a ele ou não, mas o que eu faço lá fora. É isso que vai contar. Então não adianta chegar diante de Deus, trazer uma oferta, um holocausto, mas se a minha vida toda não está condizendo com aquilo que eu digo, que eu amo, que eu adoro, que eu realmente sou servo de Deus. A minha vida começa a contar quando eu estou lá fora. Quando eu chego diante de Deus, é só um momento de avaliação final. O sacerdote, quando tinha que oferecer um holocausto, que fazia parte dos ensinamentos de Deus, era uma vez por ano que ele entrava no Santo dos Santos. Ele se preparava durante um ano. Tinham 3 sumos sacerdotes. Faziam sorte, ou seja, não sabia quem ia entrar. Fazia uma seleção entre os 3. Um era escolhido. Aquele que era escolhido tinha que entrar no Santo dos Santos.
Se a vida dele não tivesse em santidade, ele era fulminado lá dentro, diante da presença de Deus. Por quê? Não foi um dia que foi lançada a sorte que foi levado em consideração, mas foi aquele trajeto durante todo um ano. Não é só o momento que eu chego para adorar a Deus que vai levar em consideração, mas tudo aquilo que eu fiz durante toda a minha caminhada. E aqui o profeta começa a mencionar: vocês estão fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, e você acha que você trazendo aqui um animal cevado vai cancelar tudo isso, e amanhã você volta a fazer tudo o que você estava fazendo? Você acha que você vai trazer dinheiro, você vai comparar a Deus, e Ele vai fechar os olhos para tudo aquilo que você está fazendo de errado? É isso que o profeta estava querendo dizer. Porque Deus, Ele começa a nos ensinar que a oferta maior que nós podemos ter é a obediência à palavra dele. Romanos capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, rogar é pedir com muita intensidade. O apóstolo Paulo estava suplicando para que eles viessem tomar essa atitude e oferecer o vosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Deus se agrada muito mais quando eu obedeço a palavra dele do que quando eu apresento oferta. Tem muito mais valor para Deus. Hoje vemos vários ensinos que é muito fácil. É muito simples você obedecer, porque não vai te custar nada. Quer ver um ensinamento humano? Algum tempo atrás eu fui passar um carnaval em um lugar, e durante os 4 dias eu vi pessoas consumindo tóxico, drogas, se prostituindo, e algumas eu conhecia. Quando chegou na quarta-feira de cinza, eu resolvi reunir o pessoal, porque eu ia vir embora na quinta. Eu falei assim: vamos fazer um churrasco aqui para a gente comemorar. Aí falou: não, hoje não pode não comer carne, que é pecado. Eu falei: mas você não estava fumando hoje, maconha, cheirando? Agora não pode comer carne, que é pecado? Não, mas aí não pode não, pecado. Aí a palavra diz: o vosso culto racional. Racional, a palavra de origem grega é lógica. É algo que tem lógica. Certas ordens têm que um dia do ano não pode comer carne, que aquele dia é sagrado. Essa da quarta-feira de cinza eu não sabia, mas tem um outro que todo mundo sabe. Mas do que me adianta eu ir para um hotel com uma mulher, que a minha esposa está aqui filmando, mas eu ir para um hotel com uma mulher, eu ter relações com ela, e quando chegar na hora do cardápio eu falo assim: não, eu não posso comer carne, manda um peixe para mim e para minha amante que está aqui dentro. Eu não posso comer carne, senão eu estarei pecando. Vocês estão rindo, mas é verdade. Fala, Deus. Eu não posso fazer isso, porque eu vou estar transgredindo a palavra de Deus. Não, eu estou transgredindo a palavra de Deus quando eu estou me deitando com outra mulher. Solta o rolo. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Senhor, essa palavra é dura. Ele falou assim: a obra é quem? Minha ou tua? Eita, papai. A obra é sua? Eu falei: não, a obra é do Senhor. Então você fala o que eu quero. Foi, mas a igreja vai ficar vazia. O que você perde com isso? Deus falou comigo, pastor. O que você perde com isso? Você fala o que eu estou mandando e o resultado é comigo. Só isso que eu quero. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Se vai ficar cheio, se vai vazio, se vai fechar, isso não é problema teu, porque a obra não é tua. Aleluia. Foi isso que ele falou comigo. E poucas vezes Deus fala comigo, tá? E ele mandou eu falar isso. Então não adianta eu querer camuflar a minha conduta diante de Deus. Isso não vai resolver. Vemos várias justificativas que o homem tem para ter a aprovação de Deus. Não adianta eu subir uma escadaria de joelho e eu viver consumindo droga. Não adianta eu repetir várias palavras como um papel ali destinado, se eu não consigo deixar de roubar. Não adianta eu promover nenhuma coisa que me foi ensinada, se eu não estou de acordo com a vontade de Deus. Isso não vai resolver. Isso não vai dar certo. Deus, ele quer um sacrifício vivo.
Ele quer que eu seja o sacrifício. Ele quer que eu me amolde à palavra dele. E não ele venha se moldar à minha vontade. Versículo 2, desse mesmo capítulo de Romanos 12. Ele fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o vosso entendimento. Ou seja, para quem não acha que isso é normal. Porque chega um ponto que o homem acha que o pecado é normal. Ele acha que tudo aquilo que está acontecendo faz parte do que é normal. Já não passou já a ser errado, mas já passa a ser algo que é aceitável, algo que todo mundo pratica. Ele falou: não, você não pode pensar dessa forma. Mas transformai-vos o vosso entendimento, para que experimentais a toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é transformar? É a mesma palavra que foi usada no Monte da Transfiguração, onde que Jesus ficou em forma de Deus, porque ele era carne e osso. Mas quando viram para ele, viram que ele estava iluminado. Então, quando a pessoa olha para a nossa vida, não tem que transparecer mais o ser humano carnal, mas tem que transparecer a imagem de Deus. Tem que olhar para mim e olhar e ver que realmente eu sou filho de Deus. Não olhar em mim algo carnal, mas olhar ali uma imagem, um espelho de Deus na minha vida. E como é que eu vou glorificar a Deus tendo amante? Como é que eu vou glorificar a Deus cheio de rancor, de ódio, de mágoa? Como é que eu vou glorificar a Deus usando drogas, bebendo, fumando, me prostituindo, em adultério? Como é que eu vou glorificar a Deus dessa forma? E depois vou chegar diante de Deus trazendo um presentinho, achando que Ele vai ser favorável. Será que vai ser? Será que vai? E eu estava meditando nessa palavra, porque antes de eu trazer uma mensagem que dura em média 40 minutos, 1 hora, Deus prega comigo 6 dias, 7 dias, com aquela mensagem na minha cabeça. E Ele estava me trazendo aqui uma ilustração. Quando uma pessoa chega no médico e ela está doente, a primeira coisa que o médico muda na vida dela é a alimentação. Não importa se ela é diabética, se ela tem hipertensão, se ela tem qualquer outro problema. A primeira coisa que o médico altera é a alimentação que ela tem. Ou seja, não adianta eu dar para você aqui uma alimentação só à base de picanha espiritual. Você vai ficar com colesterol, você vai ficar doente. Às vezes, quando você tem que comer um gelozinho, uma alface, tem que comer um machichezinho, uma beterraba, uma cenoura. Então, hoje o dia foi destinado à salada. Hoje não é dia de picanha. Hoje não é dia de beterraba, de cenoura. Hoje não é dia de pizza, cachorro-quente. Tem dia que é. Mas hoje, o papai falou: manda salada para esse povo. E eu entendi que é necessário nós se colocarmos nessa posição. E quando ele falou isso comigo, ele primeiro falou assim: ó, você é o primeiro da lista. Você é o primeiro da lista. Abra sua Bíblia no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado ou reprovado. Primeiro que Deus falou foi comigo. Então você acha que você está com o microfone na mão diante do povo, você vai te absolver? Isso vai te trazer algum resultado? Eu estou olhando todos os dias os passos. Primeiro comigo, mas os irmãos também. Então Deus não está analisando só o que nós fazemos aqui 3 horas da tarde debaixo desse sol.
Mas o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer depois da manhã? O que você vai fazer na quarta? O que você vai fazer na quinta? Todos os dias Ele está com o olho em você. Porque o olho dele passa por toda a terra, procurando aquele que me adoram em espírito e em verdade. Deus, Ele não está só analisando o nosso momento aqui de 2 horas de confraternização. Ele está olhando todo o momento em que nós estamos andando pela essa terra. Então não adianta eu chegar e tirar um momento para me apresentar diante de Deus, trazendo um presente para Ele, se a minha vida não está colaborando para aquilo que eu estou querendo. Não vai adiantar de nada. Infelizmente hoje temos esse ensinamento, que com Deus qualquer oferta que você vai chamar a atenção dele, vai anular tudo aquilo que você fez de errado. Infelizmente, até no cristianismo, até no evangelho, infelizmente isso tem acontecido. Verdade. Deus não é um político que você compra. Deus não é um ministro do STF. Ele é dono do ouro e da prata. E Ele não se vende por nada. Ou você conquista a aprovação dele mediante a sua conduta, ou não adianta você trazer nada perante Ele, que você não vai conquistar nada, se você não estiver de acordo com a palavra dele. Porque Ele não se vende. Ele é o dono do ouro e da prata, é o Todo-Poderoso. Não tem nada que você possa fazer para que você venha ter a aprovação de Deus, a não ser obedecer a sua palavra. Nada mais. Não adianta você fazer nada, não adianta você andar com o cabelo até no pé, vestidão, não adianta nada disso, se você não obedecer a palavra do Senhor. Primeiramente, Deus Ele vai olhar a minha conduta. Ele vai olhar tudo aquilo que eu tenho feito. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus ficou triste com o homem. E a palavra diz assim: e vendo que a perversidade se multiplicara sobre a terra, Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus não se arrependeu de fazer o homem porque Ele não trouxe oferta, porque Ele fez sacrifício. Mas Deus se arrependeu porque Ele se tornou perverso, porque Ele começou a desobedecer a palavra de Deus. E isso que trouxe tristeza no coração de Deus. Deus Ele não está preocupado com o que eu vou fazer amanhã para trazer alguma coisa no culto, ou se eu vou oferecer alguma coisa diante dele. Ele está querendo saber o que eu ando fazendo, qual é a minha conduta, como é que eu tenho andado diante dele, o que eu tenho feito. Porque nós queremos nos enganar, porque enganar Deus não tem como. Mas eu quero me enganar. Eu faço, pinto os canecos, pinto e bordo, e depois eu venho trazer um presente para anular tudo aquilo que eu fiz que não está de acordo com a vontade de Deus. Não adianta. Isso não vai me trazer resultados. Eu tenho que começar a entender que tem momentos em que Deus vai exigir somente obediência. O rei Davi, todos conhecem que uma das suas falhas que é ressaltada na Bíblia é que ele caiu em adultério com Batseba. E depois ele mandou matar o marido de Batseba. A partir daquele momento, o rei Davi começou a se sentir uma angústia. Ele começou a sentir um peso. Porque o pecado traz essa consequência. E nós queremos nos aliviar fazendo alguma coisa para agradar a Deus. Mas Deus não vai se agradar com brinquedos, com ofertas, com presentes. Deus vai se agradar quando eu largar o pecado. Isso que vai agradar a Deus. Deus não vai ficar feliz se eu trouxer um presente para Ele, até porque eu não tenho nada, quando alguém morre e não leva nada. Ele não vai ficar feliz se eu continuar pecando e querer trazer alguma coisa para agradar a Deus. Ele não vai ficar feliz com isso. Isso não vai satisfazer a Deus. E o rei Davi, como conhecedor da palavra de Deus, ele falou isso. Abra sua Bíblia no Salmo 51.
Diz assim a palavra de Deus. Versículo 8. Fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exultará de tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O homem tinha entendimento, ele sabia. Ele falou: na situação que eu estou, não adianta eu matar 20 cordeiros e levar em sacrifício. Não adianta eu matar 10, 50, 1000 cordeiros e levar em sacrifício. Isso não vai resolver. Porque ele já estava sentindo a tristeza do pecado. Porque quando você começa a andar na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, um dos sentimentos que você tem é a alegria da salvação. É um sentimento que somente aquele que se sente salvo tem. Isso é somente experimentado para aqueles que estão andando de acordo com a vontade de Deus. A pessoa tem uma alegria que não é descritível no mundo. Ela não é proveniente de uma droga, de uma bebida, de uma relação sexual ilícita, mas somente Deus pode fazer isso. E o rei Davi estava entendendo que ele estava perdendo isso. Ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Porque ele sabia que a conduta que ele estava tendo levaria ele para a perdição. E ele começa a complementar: porque não te agradas, ou seja, esse problema não vai ser resolvido eu cumprindo esses rituais que o povo está fazendo. Isso não vai resolver o meu problema. Porque sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito quebrantado e contrito. Se eu chegar de mãos abanando diante de Deus, querendo largar o pecado, ou querendo largar não, largando o pecado, vai satisfazer muito mais a vontade de Deus do que eu chegar com um caminhão cheio de ouro e continuar no pecado. Se eu chegar com um caminhão cheio de ouro e continuar vivendo uma vida pecaminosa, Deus não vai se agradar. Agora, se eu largar tudo aquilo que desagrada a Deus e começar a viver diante dele com retidão e integridade, ele vai se agradar. Porque Deus, ele não é um ser humano em que ele se contenta com coisas mundanas. Na passagem que eu relatei de João 12, Judas falou: esse dinheiro poderia ser botado na bolsa para ter ajudado os pobres. Aí, entre aspas, está assim: falou isso não porque ele tinha amor aos pobres, mas porque ele roubava das ofertas. Ele estava vendo o bem-estar dele. Ele não estava preocupado com os pobres. Eu não prego preocupado comigo. Eu não prego com o meu bem-estar. Minha pretensão é de nunca um dia tirar um centavo. Eu prego com o bem-estar de quem está ouvindo. Essa é a diferença. Muitos pregam o seu próprio bem-estar. Aí eles falam aquilo que o público quer ouvir. Mas como eu não tenho compromisso com a minha vida pessoal, eu prego que Deus está no lugar. Glória a Deus. Eu prego que Deus está querendo falar. Porque para mim não é uma empresa. Para mim é a igreja do Senhor Jesus. E Deus quer ver a sua noiva sem mácula.
sem ruga, sem ter mancha. Eu prefiro entrar no reino de Deus com 2 ou 3 do que ir para o inferno com 50, 100, 200 mil, 1 milhão. Eu prefiro. Se o resultado for bom e a obra crescer, glória a Deus. Se não, glória a Deus também. Porque a obra é dele, não é minha. Somente temos que fazer a vontade de Deus. Meus amados, estamos vivendo um tempo em que a degradação moral do ser humano chegou no nível extremo, máximo. Se você sair para fazer uma entrevista na rua com as pessoas que estão morando na rua, elas não estão morando na rua por falta de condições financeiras. Ou seja, ela não está ali porque ela não tem condições de pagar um aluguel, ou ela está numa situação financeiramente difícil. Se você for ver, todos os dias comem e bebem, alguém vai dar comida lá, porque nós estamos num país rico. Mas 99% tem envolvimentos com drogas, com álcool, com roubo. É uma escolha pessoal. A pessoa decide viver no pecado. E o pecado leva ela pela condição. Muitos são convidados a ser levados a algum centro de recuperação, a algum lugar, e eles rejeitam. Eles não querem. Eles preferem viver naquela condição. Eles preferem viver daquele jeito. Preferem viver no pecado. Hoje o ser humano está assim. Estamos vivendo um tempo em que a vida não tem mais valor. Estão todo mundo um matando o outro. Hoje, por causa do celular velho, o cara pode tirar a sua vida. Será que Deus está preocupado em que eu vou pregar para que a sua firma venha crescer? Será que Ele está preocupado em que eu venha pegar o microfone e falar para você que Deus está querendo te fazer rico? Será que é isso que Ele está preocupado? Olhando toda a sua criação, se destruindo um ao outro, se matando, acabando nas drogas. O consumo de droga tem aumentado extraordinariamente. Doenças sexuais também. E será que Deus está preocupado com a vida material dessas pessoas? Será que é esse o problema delas? Ou será que o problema é a disseminação do pecado de uma forma extraordinária? Será que esse não é o problema do ser humano? Aí ele vai ficar preocupado com o que você pode dar para ele. Você andando de uma forma toda errada. A pessoa está andando de uma forma toda errada. E Deus vai estar preocupado com o que ela pode trazer para presenteá-lo. Será que é isso que está preocupado? Se você tivesse um filho, e teu filho está andando nas drogas, está andando fazendo coisas erradas, roubando, está sequestrando, você vai ficar preocupado com o presente que ele pode te trazer? Será que essa vai ser a tua preocupação? Pô, meu filho não trouxe nada para mim. E você sabendo que ele está matando os outros, roubando, que ele está se prostituindo, usando drogas, você vai ficar preocupado com o presente que ele pode te dar? Eu estou perguntando para você que é um ser humano que tem pecados, tem defeitos. Você imagina Deus, que é santo. Pensa comigo. Será que a preocupação hoje de Deus, será que é essa? Será que Ele está preocupado com o que nós podemos dar a Ele? Ou será que Ele está preocupado com a nossa conduta? Ou será que Ele está preocupado com como é que nós temos sido tratados? É lógico que Ele está preocupado com isso. Porque a religiosidade tem aumentado. O que é religiosidade? É eu cumprir os mandamentos de uma religião, mas não tem transformação interior. Eu oro, eu jejuo, eu faço tudo aquilo que a religião manda, mas eu não faço aquilo que Deus manda. Mateus 23, 23, o Senhor Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do comilho, mas desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele não falou que não tem que dizimar, mas ele falou que tem algo que é mais importante.
que é o juízo, a misericórdia e a fé. Eles eram religiosos, mas não obedeciam a palavra. Vou traduzir para o português, claro. Oravam, mas viviam na pornografia. Jejuavam, mas ficava sem falar com o outro. Fazia aquela leitura bíblica, mas dentro de casa o pau quebrava. Fazia tudo aquilo que a religião mandava, mas quando chegava numa oportunidade que tinha que mostrar quem era de Deus, se corrompia. Lá no trabalho desviava o dinheiro. Andava em desconformidade com aquilo que a palavra diz. E acha que vai convencer a Deus porque está obedecendo os mandamentos de uma religião. Temos que obedecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1, versículo 10, ele começou a pregar e diz: procuro eu agora agradar aos homens? Se eu estiver agradando aos homens, certamente não estarei agradando a Deus. Tem momentos que você não vai agradar ao homem. Talvez eu estou falando que você hoje não está te agradando. Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Você não veio aqui para me te agradar. Tem muitos aqui que são meus amigos. Eu tenho que agradar a Deus. E o que Ele vai falar para mim e para você, nem sempre vai ser agradável. Porque quando Deus fala, Ele não fala preocupado se eu vou gostar ou não. Mas Ele fala o que é bom para mim. Ele fala o que vai trazer resultado positivo para a minha vida. Agora basta eu dar ouvidos. E tem diferença. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Escutar o carro passando. Você está escutando porque você não é surdo. Agora você ouvir é você dar atenção. É diferente. Então temos que começar a dar ouvidos à voz de Deus. E começar a analisar. Se nós estamos agradando a Deus, ou se estamos querendo camuflar, procurar uma forma de que eu vou mostrar que eu estou agradando a Deus, mas somente aos meus olhos. Mas será que a minha conduta está realmente agradando a Deus? Será que o que eu tenho feito, a forma que eu tenho vivido, realmente tem agradado a Deus? Tem que meditar nessas coisas. Todos os dias da minha vida. Eu não tenho que estar preocupado em agradar o homem. Eu tenho que estar preocupado em agradar a Deus. E quando agora para mim é novidade estar pregando diante de uma congregação, e Deus falou comigo: a primeira coisa que você tem que entender é que aqui não é um restaurante. No restaurante você escolhe lá o cardápio. Aqui eu vou te fornecer um alimento e você só prepara. É isso. Glória a Deus. Acabou. Aqui não é um rodízio, não, eu quero picanha. Eu quero isso. Não. Meu filho faz isso aqui e manda. Acabou. Não é um restaurante. Aqui é a casa de Deus. Amém, Senhor. Aqui é um lugar de falar o que Ele quer. E não pense que eu estou falando com você porque eu te conheço. Não, não estou falando com você. Quem está falando é o próprio Deus. Glória a Deus. Não sou eu, o Clóvis, que estou falando com você. Eu estou te falando que Deus mandou falar para que você ouvisse. Então dai os ouvidos que Deus diz à igreja. Chegou o momento de passar da religiosidade. Quem me conhece aqui intimamente sabe que eu não sou um cara religioso. Eu não sou fanático. Porque isso não vai levar a nada. Você subir uma escadaria de joelho, repetir 30, 40 vezes a mesma coisa, você andar com a Bíblia debaixo do braço, isso não vai te trazer resultado diante de Deus. O que vai mudar a sua vida é a partir do momento que você começar a obedecer a palavra de Deus. Aí tua vida vai ter resultado. Fala, Deus! E eu não estou te chamando para ser um religioso. Estou te chamando para que você venha ser filho do Deus Altíssimo. E quem sem você falar, você estando de bermuda na rua, mas a sua atitude vai comprovar de que você é de Deus.
As pessoas não vão achar que você é de Deus porque você está vestido uma aparência de quem é de Deus, ou que você vai ser um religioso. Não. Mas as suas condutas, as suas atitudes, o seu comportamento é que vai mostrar que você é de Deus. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, o bom samaritano, né? O homem estava caído pelo caminho. Aí a palavra diz que veio um sacerdote, falando em línguas. O silicano está lá na praia, falando em mistério. O que ele fez? Passou e deixou o homem lá caído. Depois veio um levita, o irmão Rogério, né? Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Adorando a Deus. Quando ele viu o homem caído, ele, meteu o pé. Aí veio um samaritano. Os samaritanos, eles eram desprezados, porque quando houve a divisão do reino, e Samaria teve uma capital de idolatria, fizeram ali ídolos e começaram a ter uma prostituição espiritual naquele lugar. Então por isso que você vê na Bíblia que os samaritanos não se davam com os judeus, porque eles eram tidos como uma escória, ou seja, aqueles desprezados. Aí veio o samaritano. Aí o samaritano pegou o homem, untou-lhe as feridas, ou seja, cuidou ali primeiro dele, voltou em cima do seu cavalo, levou com a estribaria e falou, cuida dele. E quando eu voltar, se você gastar mais do que isso que eu estou dando aqui, quando eu voltar eu vou ressarcir. 2 religiosos passaram e não fez nada. Um homem que era desprezado mostrou que ele era de Deus. Aí o Senhor Jesus pergunta, quem vocês acham que fez que era correto? Aí falou assim, o último? Falou, então vai e faz como eles. Ele não falou, faz igual o primeiro, que veio falando em línguas. Não faz igual o segundo, que veio cantando louvor, mas faz igual o terceiro. Comprova com atitude. Não comprova com palavras, não. Comprovam com atitudes. E quando eu li em João 6, abra a sua Bíblia, João 6, para não ficar somente nas minhas palavras. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Amém? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Prosseguiu por causa disto, e que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Normal. Jesus não falava só coisas que agradavam. Nesse sermão só ficou os 12. O resto. E a palavra começa falando que era uma multidão. Então, duro é esse discurso. Mas ele fala, minhas palavras são vida. Tem palavra que a palavra que é dura, que é para vida, que é para levar a salvação. E os apóstolos entenderam. Falou, e vocês também não querem não? Querem ir junto não? Mestre, para onde nós iremos, se somente tu tens palavras de vida eterna?
Meu amado, eu não estou preocupado se a palavra vai surtir efeito financeiro, familiar na sua vida. Eu estou preocupado se ela vai surtir efeito de salvação. Eu quero que a palavra surta efeito de salvação na sua vida. Buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Infelizmente tem ensinado que as demais coisas têm que vir primeiro, e se sobrar tempo, aí a gente vai procurar a salvação. Não. Primeiro se coloca na posição de salvo. Quando você chegar na posição de salvo, aí ele vai acrescentar as demais coisas na sua vida. Glória a Deus. Vai por estágio, vai por etapa. Você já está na posição de salvo? Se você não, como é que você quer demais coisas? Primeiro se coloca na posição de salvo. Deus, ele trabalha com etapa, ordenadamente. Ele não trabalha desordenadamente. Uma coisa de cada vez. Primeiramente, eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não busco o reino de Deus deixando de comer carne um dia. Eu não busco o reino de Deus subindo uma escadaria de joelhos. Eu não estou denegrindo a fé de ninguém. Mas seja consciente. Pensa comigo. Qual é a lógica que tem? Eu estar num dia deixando de comer carne e no outro estar com o amante. Que lógica que tem isso? Que fundamento tem isso? Não tem lógica. Não cabe na nossa mente. Raciocina comigo. Pensa comigo. Será que Deus vai estar preocupado que eu deixei de comer carne um dia? Será que Ele vai estar preocupado que eu não estou andando com a Bíblia embaixo do braço, que eu não corto o cabelo? Será que é isso que Deus está preocupado comigo? Ele olha em volta na terra, a maldade se multiplicando, o ser humano cada dia pior, fazendo coisas com mais atrocidades possíveis. Filhos planejando forma de matar o pai e a mãe para ficar com a herança. E ele vai estar preocupado que eu não cortei o cabelo. Ele vai estar preocupado que eu não fiz certas coisas que a religião mandou. Será que é isso que ele está preocupado? Não. Ele está preocupado se realmente estou me esforçando para fazer a vontade dele. Se eu estou sendo semelhante a ele. Nós não podemos ser religiosos. Religioso não leva a nada. Aliás, a maior guerra que temos hoje no planeta Terra é religiosa. A religiosa só leva para o fundo do poço. A religião só mata. O que Deus está trazendo para a gente não é religião. Religião nós temos um montão e não resolve o problema de ninguém. Mas agora eu vou me tornar evangélico. Se você se tornar evangélico e você não mudar a sua conduta, você não se arrepender, não vai adiantar de nada. Eu comecei a reparar algo. João Batista, quando começa a pregar, a pregação dele era arrependei-vos. Aí Jesus começa a pregar, arrependei-vos. Aí em Atos, Pedro e os discípulos começam a pregar, arrependei-vos. Será que hoje mudou? Será que hoje a palavra tem que ser diferente? Será que hoje Deus mudou de ideia? Em vez de ele trazer o arrependimento, ele está querendo trazer a prosperidade. Eu também sou a favor, eu gosto de ter coisas boas, mas será que essa é a preocupação de Deus? A principal preocupação de Deus, será que é essa? Eu não tenho nada contra. Se eu pudesse, eu tinha um carro melhor do mundo. Tudo do bom e do melhor. Mas só que isso é passageiro. Isso é momentâneo. Isso vai acabar. E vai ter um momento que nós teremos que prestar contas. E eu volto naquela palavra que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo que diz que um dia irá prestar contas. E ele não quer ser reprovado. Eu te pergunto hoje. Você queria que agora tocasse a trombeta e o Senhor Jesus estivesse vindo, descendo com seus anjos? Será que você ficaria feliz com isso? Se ninguém responder, é só uma pergunta para você meditar. Será que o Senhor Jesus voltando hoje, com todo o poder e glória, isso te faria feliz? Ou você ficaria triste?
só uma pergunta para meditação. Se você ficar na dúvida, é bom você rever seus conceitos. É bom você se analisar. Porque Ele virá. Temos que entender que nossa vida hoje aqui na Terra não é nada além mais do que uma prova. Em todo colégio, no final do ano, tem os que são aprovados e tem os que são reprovados. Não tem brinquedo. Então eu tenho que me esforçar para ser aprovado. Eu não quero ser reprovado. Você pensa que eu não tenho dificuldades? Muitas. Não sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui como exemplo. Eu estou com mais um que tem que obedecer essa palavra. Pela minha vontade, eu tinha umas 3, 4 amantes. Mas sabe por que eu não tenho? Porque naquele dia eu não quero escutar: apartai-vos de mim, maldito. Eu não quero escutar isso. Eu não quero. Eu quero, quando chegar naquele grande dia, eu ter as portas da casa do Senhor abertas para mim. É isso que eu quero. Então é por isso que eu nego a minha carne todos os dias. Para que quando chegar naquele grande dia, o Senhor falar para mim: vinde bendito do meu Pai. Isso que eu quero. Isso que eu quero que você entenda. Nós estamos aqui num momento, estamos passando por um tempo aqui. Porque isso vai passar. Em Lucas 12, o Senhor Jesus fala que a vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Aí ele faz uma parábola. Ele fala: certo homem rico aumentou muito a sua colheita e os seus celeiros não cabiam o que ele tinha para colher. E ele derrubou aquele celeiro, fez outros celeiros maiores, e depois que ele encheu os celeiros, falou: agora eu posso comer, beber e me regalar, não tenho mais que me preocupar. Aí Deus falou para ele: louco, hoje mesmo, se pedir a tua alma, o que você tem para oferecer? Meu amado irmão, isso aqui é momentâneo, é passageiro. E não pensa que demora. Os dias passam rápido. Os dias estão voando. A gente começa o ano, daqui a pouco está no Natal de novo. A gente está envelhecendo. E cada dia mais o nosso Senhor está mais perto. Então temos que estar preparados. Temos que estar alicerçados. Não espere para amanhã. Não espere para depois da manhã. Se prepare hoje. E Deus não vai vir procurar os religiosos. Deus não está preocupado, aquele que se intitula evangélico, cristão, Ele não está preocupado com isso. E não é esse que Ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele não vai vir buscar os evangélicos. Eu posso me titular do que for, mas se meu título diante de Deus não for filho dele, não adianta nada. Posso falar que eu sou o que for. Apóstolo, bispo, sacerdote, o que for, pastor, sai diante de Deus não tem validade nenhuma. Ah, eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho 40. Tá, e como é que está a sua conduta? Como é que você tem agido diante de Deus? É isso que Ele está vendo. Ele não quer saber do seu relatório pessoal, porque isso diante de Deus não tem validade alguma. Eu vejo que muitas pessoas, quando ouvem esse tipo de palavra, aí pensa que a pessoa está se colocando como juiz. Fala: cuidado, não julgueis para não ser julgado. Cuidado, hein? Satanás caiu porque foi orgulhoso. O couro comeu primeiro no meu lombo. A palavra desceu primeiro em mim. Então não estou me colocando como juiz ou sendo orgulhoso. Não. Serviu primeiro para me botar minhas barbas de novo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em vez de questionar, ouça, que é melhor. Em vez de botar em dúvida, é melhor ouvir.
porque o Espírito fala à igreja. Então, meus amados, é o momento de colocarmos a religiosidade de lado e verdadeiramente agirmos como homens e mulheres de Deus. Negando a nossa carne, não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade de Deus. Porque certamente é isso que Ele vai nos cobrar. Cada um será julgado pelas suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas através das obras eu mostro a minha fé. Através da minha conduta eu acredito. Se eu falar para você não botar a mão naquele fio que você vai levar um choque, e você bota a mão no fio, significa que você não está acreditando. Então muitos falam que acreditam, mas não estão com postura. Que crença é essa? A palavra está sendo pregada e a pessoa não toma uma atitude de abandonar os caminhos errados. Será que ela realmente está acreditando no que Deus está falando? Será que ela está dando ouvidos? Melhor ouvir. Para fechar, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esse jogo começou a fome. Esse jogo começou a fome. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça-se à palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então comece a fazer o que é certo. Comece a obedecer. Muitos querem se penalizar com sacrifícios, achando que vai ser diante de Deus absolvido, que vai absolver a minha, você, a mudança de caráter e de conduta. O que vai nos absolver diante de Deus não é às vezes em que eu deixei de comer carne, não é às vezes que eu subi uma escadaria de joelho, não é às vezes que eu fiz um sacrifício na igreja ou fiz uma oferta, mas o que vai me convencer ou vai me absolver diante de Deus é às vezes que eu obedeci a sua palavra e disse não ao pecado. É isso que vai me absolver. É isso que vai me trazer a aprovação diante de Deus. Então temos um momento, estamos no momento de mudarmos a nossa conduta, de começar a andar como Ele quer, obedecendo a sua palavra. Fique de pé, por gentileza.